π vale 180 graus. Então, por isso que a gente diz que o ângulo raso, né, que é o ângulo de um meio círculo, é π ou 180 graus. Né? Isso aqui seria π ou 180 graus. Nossa, ficou horrível aqui, meu Deus. Mas beleza. Anyway. Nossa, ficou bem mais gráfico sem querer. Muito bem. E aparece o tempo todo isso nos problemas para a gente, para nós convertermos de radianos para graus. Ou no caso aqui, ele ainda está fazendo um passo anterior, que é converter de medida de arco para comprimento do arco. Por quê? Porque às vezes eles nos falam assim, uma circunferência de raio tanto e com tantos graus ali, nós queremos saber o arco. Muito bem. Nós podemos encontrar o tamanho de um pequeno arco. Por exemplo, aqui nessa figura, o tamanho... Eita, deixa eu arrumar aqui. O mouse está meio zoado. Agora sim. Ó. Nós podemos achar esse tamanhozinho, que é um pedaço da circunferência, entende? Se nós tivermos essas relações de ângulo. Nós vamos falar mais hoje ainda. Beleza? Então ele está falando aqui que existe uma forma de você achar rapidinho isso, mas eu acho isso meio bobo. A gente pode deixar de lado. O que importa está aqui, ó. Nesse primeiro momento, saber converter de radianos para graus e de graus para radianos. Na minha Diga. Na minha prova, ele tinha colocado para descobrir quantos radianos, né? Que era, acho que era, eu não sei, acho que era 36. E aí eu não sabia fazer, porque era colocar sobre algum número. Tu tem que saber fazer regra de 3, tá? Essa coisa sai simplesmente por regra de 3. Então vamos fazer rapidinho e daí eu já vou pedir para tu fazer também. Olha só que interessante. Ele, aqui nessa primeira, ele fala para você converter para radiano, se liga. Converta isso aí para radiano. Muito bem. Como é que a gente vai fazer isso? A única coisa que você precisa decorar é que π é 180 graus. Só isso. Só precisa decorar que π é 180 graus. Decorou isso? Depois é só fazer regra de 3. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer uma coluna de rad e uma coluna de grau. Então ele quer saber o 30 graus aqui. O que é que a gente sabe? A gente sabe que π radianos é 180 graus. Então, 30 graus, que é o que pede o problema A, certo? É igual a x radianos. E a gente resolve isso com uma regra de 3. Com certeza você já aprendeu a fazer regra de 3, não é mesmo? Sim. Então vamos deixar o cara que tem o x do lado esquerdo. Vai ficar 180 vezes x igual a 30 vezes π. Concorda comigo? Esse vezes esse. Esse vezes esse. Beleza? Então agora, pronto. Perceba que eu chamei de x porque eu quero justamente saber quanto que vale 30 graus em radianos. Eu não sei, eu chamo de x na matemática. Eu sei que 180 vale π. E agora eu vou descobrir que o 30 vale um determinado valor. É só isolar o x. Para isso, já que o 180 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. E aqui você pode simplificar de várias formas, tá bom? Primeiro você pode começar cortando zeros, tá? Tem zero em cima e zero embaixo. Depois você pode dividir por 3. Aqui fica 1. 18 dividido por 3 dá 6. Então é o famoso aqui, olha só o que sobrou. Um π, ou seja, só π, porque multiplicar por 1 é inútil, né? Dividido por 6. Π sextos. 30 graus é π sextos, ou seja, o 30 graus é π sextos em radianos. Π sobre 6 em radianos. Ok? Maravilha. Então tá bom. Eu vou fazer mais uma e depois você vai fazer, beleza? Eu vou fazer o 225, que é a C. Depois você vai fazer a B.
De novo, o mesmo esquema, olha só. Então, faça isso para ficar organizada na hora da prova e mostrar para o professor também a organização. Que a gente, professor, odeia os alunos desorganizados, entendeu? Então, perde um tempinho escrevendo essas coisas que vai ajudar. Se a sua prova for, né, de escrever, né? Se for só de assinalado, já não sei. 225. Pronto, de novo, eu quero saber o rádio. Passo regra de 3, sempre a mesma coisa. Então vai ficar 225π igual a... Ou melhor, vamos deixar o x do lado esquerdo sempre. Não faz diferença na prática, mas fica mais bonitinho. E, de novo, passa dividindo. Esse negócio de passar dividindo é o tempo todo. Dá para simplificar isso? Dá, mas eu não estou com vontade. Eu acho que dá para dividir bastante por 9, dá para fazer outras coisas. Mas isso já vale como resposta certa, entendeu, minha amiguinha? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar isso, vou mandar para você no WhatsApp, para caso você queira dar uma olhadinha. Vou deixar aparecendo aqui essa e vou te pedir para fazer a B, que é com 120. Eu quero que você converta o do 120 graus, tá bom? Para radianos, Tá bom. beleza? Então tá bom. O caminho é o mesmo que eu fiz. Quando você chegar na resposta, se possível, me envie uma foto para ver como é que você fez a conta. Eu podia deixar a resposta que nem a sua, ou quando a conta é pequena, eu tenho que fazer? Essa eu gostaria que você simplificasse, porque os números são bem bonitinhos, dá para simplificar também. Tá bom. Você pode cortar os zeros, como eu fiz, e depois dividir por 6 em cima e embaixo. Minha dica. Pronto. Deixa eu ver aqui. Só um segundo. Ah, não recebi nada ainda. Ah, peraí. Gostei do que eu vi. Muito bem. Você faz bem bonitinho, organizado, um embaixo do outro. Mas quando me manda a foto, sempre gira a foto, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Agora vamos fazer a outra coisa. Agora a gente tem os radianos e queremos converter para graus. Tá bom? Radianos e graus são unidades de ângulo. Da mesma forma que você pode falar, por exemplo, a sua idade, né? Um tempo, qualquer tempo que seja, em horas, minutos, segundos, séculos, né? Né, Maria? Você pode falar tudo isso. Então, só que, de modo geral, a gente usa unidades que são mais convenientes. Às vezes é mais conveniente usar grau, às vezes é mais conveniente usar pi, usar os radianos. Muito bem. Então eu vou fazer a A pela mesma lógica. Vou escrever radiano, vou escrever grau, e vou escrever aqui que eu sei de novo. O que eu sei? Eu sei que π é 180 graus.
E agora eu quero descobrir quanto é o π quartos. Eu já sei que π quartos é 45 graus. Tem uns que é bom decorar, sacou? Sim. Que são os notáveis. Então vamos lá de notáveis. Vou achar aqui. Mas por que não colocou o número de cima? Como assim? Tem número em cima, não tem? Número? Não. Tá. É π só, né? Π é 180 graus, π quartos é x, não sei quanto é, vamos descobrir. Agora a gente faz a multiplicaçãozinha, né? π vezes x igual a 180 vezes π quartos, certo, minha amiga? Sim. E agora olha só o que a gente sempre vai fazer numa situação como essa. Cortar. Porque tem π dos dois lados, tu pode cortar, entendeu? Daí já facilita um pouco, porque a única coisa que tu precisas fazer agora é 180 dividir por 4. E aí, quanto que é 180 dividido por 4? Bem, se tu dividires por 2, né, em cima 2 embaixo, que a gente fez bonitinho aí, vai ficar 90 por 2. Quanto é metade de 90? 45. Como eu havia previsto, certo? Uhum. E agora é a sua vez. Eu vou querer que você faça a D, Tá. ok? Então eu vou deixar. Tu tem olho bom, tu consegue ver, né? Então eu quero que tu faça a D aí. Esta aqui. Pode usar a mesma lógica aqui. Quando fizer, vai ser 180 vezes 2 π sobre 5, né? Aí cortou o π, aí faz 180 vezes 2, não é? Bem, no caso meu foi isso, né? Mas o seu também. Vai ter que ser isso também. Mas ó, pode fazer aí na paz do Senhor Jesus. Se você errar, errou, beleza? Me manda aí do jeito que tu fizer. Eu te dou minhas dicas caso tu erre. Mas por enquanto tá certinho o que tu falou. Tá bom.
Professor, como é que eu faço 360 dividido por 5? Porque eu fui fazer e aí deu errado. Porque eu fui ver depois na calculadora e estava errado. Ai, 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 ai. Ai, ai. Isso me preocupa um pouco. É uma pergunta que eu aceitaria de uma criança de 12 anos. Porque divisão é uma coisa que tu aprendeu faz tempo, né? Como é que começa a divisão aqui? A gente não pode começar pelo 3, tem que começar pelo 36, certo? Sim, Isso. Qual o número na tabuada dos 5? 5 vezes quanto é mais próximo ou igual a 36? é o 35. Que é o 5 vezes 7, perfeito. Subtrai, 36 menos 35 dá 1, desce o 0. 5 vezes quantos dá 10? Ah, tá, eu tinha feito errado. Ai, ai, ai. Tudo bem, tudo bem. Não se preocupe em errar comigo, tá? O problema é errar isso na prova. Então o professor não vai ter tanta piedade. Tá. Beleza, beleza. 72 graus, então, né? Uhum. Que legal, que legal. Então vamos voltar para o livro. Vamos voltar para o livro. Então tá bom, aprendemos aí sobre converter de graus para radianos, radianos para graus. Agora vamos ver aqui sobre a circunferência trigonométrica. A circunferência trigonométrica é uma circunferência que fica no plano cartesiano, ela está centrada na origem do plano cartesiano, perceba, né? O plano cartesiano está aqui, a coisinha, e aqui está o círculo. Oh. E por que eles fazem isso? Não é para atrapalhar a nossa vida, é para facilitar. Porque a gente consegue ter muitas ideias, muitas facilidades em interpretar os ângulos em situações como essa. Ok? Muito fácil. Então, a gente vai, em vez de falar de x e y aqui, nós normalmente vamos falar de seno e de cosseno. O seno vai estar na vertical e o cosseno na horizontal. Para resumir, é isso. E daí você vai conseguir marcar pontos e pegar ângulos baseado no seno e no cosseno. Em vez de falar de x e y, tu vai falar de seno e cosseno. Para começar aqui o óbvio, coisa que tu já conhece faz tempo. Nós temos que definir um lugar que é o nosso zero, e a partir desse lugar, a gente vai desenvolver os nossos ângulos. Então, por exemplo, aqui, a gente sempre começa no zero aqui, tá bom? Nesse cantinho, na horizontal. Basicamente porque a gente chama isso aqui de primeiro quadrante, isso de segundo, isso de terceiro, isso de quarto. Justamente porque é como se fosse um relógio anti-horário, que vai no sentido anti-horário. Começa daqui e gira no sentido anti-horário. É assim que funciona na matemática, beleza? Como que vai se dar esse giro a partir de ângulo? Quando você chega aqui, aqui em cima, você tem 90 graus, o π sobre 2. Claro, aqui é 90 graus, é reto. Lembra que a gente chama de ângulo reto, 90 graus? Sim. Perfeito. Então, algumas coisas aí que você já ouviu de nome muitas vezes, tenho certeza. E assim vai, né, minha amiga? 90 graus mais 90 graus, 180. 180 mais 90, 270 e mais 360. Então, acabou. Maravilha. Se você andar no sentido anti-horário, pensa nos ponteiros do relógio, né? Eles vêm para cá. Aqui as coisas vêm para cá, anti-horário. Uhum. Muito bem. Se você andar no horário, ele evolui com números negativos. É que nem quando você tem o zero aqui, né? Uma linha, digamos que tem uma linha que tem o zero. Se você vai para a esquerda, negativo. Se você vai para a direita, positivo. Aqui é a mesma coisa. Se você vai para a esquerda, para baixo, no caso, no sentido, melhor dizendo, no sentido horário, é negativo. Tá bom? Então é isso. Uhum. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos continuar aqui. Ângulos côngruos. Parece um nome meio estranho, africano, sei lá. Mas tem a ver com ângulos que têm a mesma lógica dos ângulos que você já conhece do primeiro quadrante. Né? Quais são os ângulos que a gente escuta o professor falar há muito tempo? 30 graus, 45 graus e 60 graus. Né? O tempo todo ele está falando do seno de 30, cosseno de 60. Né? Só que esses ângulos, eles têm os valores que eles têm, que a gente decora, né? O seno de 30 graus é meio, o seno de 60 graus é 0,8, são valores que a gente decora, por causa dos tamanhos dos riscos que eles causam
aqui no nosso querido círculo trigonométrico. Mas isso eu vou deixar um pouco para depois, beleza? Eu quero antes, porque eu preciso ir no banheiro rapidinho, eu quero que você leia o exercício 4 e na volta você tenta me explicar o que você leu, tá bom? Tá bom. Só um instantinho. Aí depois, na última, ela caiu de cabeça. Aí eu vi a amiga, aí o namorado dela. Não é! Segura aqui. Não é! Não. Aí ele fugiu. Mas depois eu sei. Olha, deixa eu ver. Agora. Eu vou para o teu filho. Agora, filho. Agora. Muito bem. E aí, entendeu mais ou menos o que está rolando aí nesse problema 4? Sim. Ele Já está fazendo o que aí? Me conta. ele tá, tipo, ele fala que na primeira volta é 90 graus. Aí é só ir dando mais volta, aí você multiplica por 360 e dá o resultado. Entendi. Então tem a ver com a quantidade de voltas.
E o que acontece é que quando você multiplica por 360, você está dando mais voltas. Por quê? Porque o círculo tem 360 graus, não é mesmo? Sim. Exatamente. Eu não entendi de onde ele tirou a primeira volta. Como assim a primeira volta? De onde ele tirou a primeira volta? A medida em grau associada ao ponto B na primeira volta positiva é 90. Assim as outras medidas associadas. Como assim? Né? Ah, sim. É porque o ponto começa do zero, sacou? Ah, tá. Daí ali foi 90 graus, né? Mas o que o 1440 tem a ver? Tem a ver que o problema ele está ocorrendo de 0 a 1440 graus. Ou seja, tu nunca vai girar mais que 1440 graus. É isso que ele está dizendo. Ah, tá. Tem um limite aqui no problema. Ele quer saber quantas voltas você consegue dar nessa condição aqui se tu puder girar de 0 até 1440 graus. Daí mediu-se 3, né? 4, melhor dizendo. É isso. Uhum. Beleza? Show! Eu posso te mandar um exercício que eu não entendi? Maravilha, manda aí. Gosto assim. Gosto assim. Professor? Tô esperando o exercício. Ah, tá. Eu perguntei aí, você não respondeu. Eu não respondi. Você acha que tá com um bug aí na sua internet, porque deu um som estranho mesmo quando você me perguntou. Tá me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Tá, o que tem isso aí? Eu não tô vendo a pergunta, não tenho como saber o que é pra fazer, tá? A pergunta tá na primeira foto. Mas eu não recebi a primeira foto. Só recebi Sei. essa. Ah, agora sim, desculpa. Nossa, tô usando tóxicos aqui. Deixa eu ver. Escreva a primeira determinação positiva dos arcos assinalados em cada ciclo. Primeira determinação positiva dos arcos assinalados em cada ciclo. Tá, e eu não estou entendendo muito bem essa pergunta, para ser bem sincero. Determinação positiva, não sei o que significa isso. Determinar. O que é determinação positiva num círculo trigonométrico? Primeira determinação positiva. Nunca tinha ouvido falar disso. Não sei o que é isso. O que é a primeira determinação, tu sabe? Não. Vou perguntar pro ChatGPT. Primeira determinação positiva o que é? Desculpa, mas sem contexto. Tá. Um círculo trigonométrico. No contexto de um círculo trigonométrico, a primeira determinação positiva de um ângulo é o menor ângulo positivo, que é coterminal com o ângulo dado. O ângulo é dito coterminal com outro se ao girar em torno do círculo ambos terminarem no mesmo ponto. Por exemplo, os ângulos 30 e 390 são coterminais, porque ambos terminam no mesmo ponto do círculo, mas 30 graus é a primeira determinação.
porque é o menor ângulo positivo. Então, por exemplo, se você tiver um ângulo de 400 graus, a primeira determinação positiva seria 40 graus. Porque 400 menos 360 é igual a 40. Entendi. Apesar de que eu fico pensando aqui, já tem as primeiras determinações positivas aqui. Sim, cara, não tô entendendo. Não entendo o que ele quer nesse problema, desculpa. Não tô entendendo. Infelizmente, tá muito estranho. Eu não sei, cara. Ele quer o quê? Ele quer quanto mede isso? Ele quer esse. É o que eu escrevi, só que eu nem entendi porque eu peguei de uma lógica, só que aí não deu certo em alguns exercícios. Provavelmente tu entendeu errado, então, tá? Bem, o que ele quer, velho? Se a gente olhar, por exemplo, lá no teu livro, né, na parte de cima tem uns riscos, só que são uns riscos um pouco diferentes aí, né? Quero dizer, será que ele quer que tu encontre esses graus aqui, os pontilhados? Não sei, sendo bem sincero. Ele quer que tu encontre esses grauzinhos? Se ele quer que tu encontre esses grauzinhos, não sei, sinceramente. Não sei o que ele quer dizer. Ele devia ter sido mais claro nisso aqui. Cara, olha só, eu faço questão de vestibular todo dia. Primeira vez que eu vejo isso na minha vida. Uhum. O que acontece é o seguinte, né? Como eu acabei de ler no chat GPT, que não tem muito a ver com o que está aparecendo aqui. Digamos que você tem uma situação onde você girou, certo? E daí por acaso ele te diz que você está no ângulo de 400 graus. 400 graus, digamos. Muito bem, 400 graus. Só que a gente pode pensar isso no seu primeiro determinante como 60 graus. Por quê? Porque, tudo bem, ele girou, e chegou aqui 400 graus, mas você pode pensar simplesmente que ele andou só 60. Na prática é a mesma coisa, entendeu? Uhum. Porque dentro do círculo não muda se é 400 ou se é 60 graus. O efeito é o mesmo. Quer ver? Tu tá com a tua calculadora por aí? Sim. Vai na tua calculadora agora e coloca coloca assim, cosseno de 60 e me diz quanto é que dá. O cosseno de 60 É, é 1/2. isso. E agora faz então o cosseno de 400 aí na calculadora. Ixi, deu um número muito estranho. Então tu não usou a calculadora no primeiro caso, né? Não, porque eu decoro a tabela. Mas eu pedi para você usar a calculadora. Tu não consegue? Você não consegue usar a calculadora? Não, porque na minha calculadora não tem isso. Não tem cosseno na tua calculadora. Tua calculadora é de padaria, por acaso. Não, dá menos 0,52. Tá errado. Tu não Então, tem uma calculadora? Tu usa do celular? Como é que é? sim, E na escola, como é que tu faz as contas? eles não deixam usar a calculadora. Pelo amor de Deus, cara. Bem, no teu. Deve ser iPhone teu celular, né? Em alguma opção tem lá calculadora científica, alguma coisa assim. Como é que tu vai Sim, achar os ângulos mais específicos, cara? Você precisa de uma calculadora. Fala pra tua mãe já. Por eu favor, comprar uma calculadora científica. Pronto. mas eu coloquei a calculadora científica e aí tá dando isso, Só que né? provavelmente você não tá colocando em graus, né? Deve estar em radianos. Mas não tem como colocar em graus. Então deixa pra lá. Eu ensino isso. Vamos para a próxima matéria aqui.
Sem isso não vai dar para estudar esse assunto. Tá? Tem que saber usar a calculadora para descobrir os ângulos mais específicos. Porque não existe uma conta que te diga qual que é, por exemplo, o seno de 27. Não tem como encontrar esse valor. Precisa da calculadora. E ela precisa estar configurada do jeito certo, entendeu? Se tu colocou o cosseno de 60 aí e não deu um meio, é porque ela está configurada errada. Tu devia colocar ali em graus. Porque quando tu tem uma calculadora, normalmente ela tem 3 opções de ângulo para ti: graus, radianos e gradientes. Certo? E daí, então, provavelmente tua calculadora está configurada para um desses outros dois. Então tu tem que aprender a configurar certo, entendeu? Se tu quiser eu te ensino, mas tu tem que me mandar um print screen da tela da tua calculadora. Uhum. Tem como enviar? Não. Muito bem, ó. Tá vendo que lá na parte inferior esquerda tá escrito DAG? Uhum. Clica nesse DAG. Agora você pode notar que quando você clicou, o DAG ficou aparecendo lá em cima, no canto esquerdo superior, certo? Não, ele apareceu, ao invés de tag, ele apareceu rádio. No canto esquerdo superior agora tá aparecendo RAD. Não, embaixo. Não, mas é para aparecer RAD embaixo mesmo. Só que em cima agora tá aparecendo DAG. Não. Tá, então deixa. Agora faz o cosseno de 60 de novo para ver quanto é que dá. Pro 0,5. Agora sim, 0,5, 1 sobre 2, a mesma coisa. 0,5 é a mesma coisa que 1 meio. Ah, pô, teu professor não ensinou isso, é pra acabar, hein? Tá louco. Às vezes eu penso, pra que fazer escola particular, mano? O professor não ensina o básico pros alunos. Nossa, sério, velho. Mas vale fazer escola pública e ter aula comigo. Ah, vamos lá, então. O negócio é o seguinte. Quando você tem isso, agora eu quero que você faça o seguinte. Você viu que deu 0,5. Agora coloca aí o cosseno de 400. Me diz quanto é que dá. Deu 0,76. Então tu trocou de novo para a rádio, né? Não. Não? Ah, é verdade. 420 eu quis dizer. 420. Coloca aí para tu ver quanto é que dá. Deu 0,5. Ah, agora sim. Então, de novo aquilo que eu falei. Cadê a rabisqueira que eu fiz? Aqui. Não foi aqui que eu fiz. Aqui, olha só. O que o teu livro chama de determinante, o meu chama de arcos côngruos. Porque são ângulos que vão ter a mesma resposta quando a gente está falando de seno ou de cosseno. Veja. De novo, se você colocar seno ou cosseno de 30 graus, ou de 390, ou de menos 330, você vai ter a mesma resposta. Porque são ângulos côngruos. São ângulos que o 390 e o 330 negativo aqui, em que o primeiro determinante, como você tem aí no seu livro, né? Seu livro chama dessa forma, é o próprio número 30. É o 30. Entendeu? Então é assim que funciona. Caramba, que coisa louca. Tipo, esse problema aqui foi um problema, de certa forma, desse de ângulo de primeiro determinante que você falou aí. Só que eu acho que o meu livro é um pouco mais coerente quando ele mostra isso. Porque o teu tá bem confuso, para falar a verdade. E agora eu não entendi o que é esse monte de pontilhado, caixinha dentro do cerco. Não faz sentido. Tá? Então, apesar de a gente agora saber como é que faz, continua sendo meio confuso aí as coisas. Tá bom? E aí, não tem outro exercício então? Além desse? Tem. Aqui, ó, uma caixa parecida com a tua. Só que eu não sei se ele quer a mesma coisa.
Ele quer saber quais são os ângulos aqui, provavelmente. Isso aqui é 40, né? E isso é um ponto bem importante. Perceba, no desenho da tua caixinha aí, Maria. Olha só. A tua caixinha, ela tem aqui, olha só, 45 graus, tá vendo? O primeiro que ele mostra aqui é o 45 graus. O que Uhum. significa que esse ângulo aqui é 45 graus, concorda comigo? Sim. Maravilha. Se esse ângulo é 45 graus, aqui está o detalhe, aqui está o segredo nesse assunto, tudo tem simetria. Então aqui também é 45 graus. Maravilha, aqui embaixo também é 45 graus. É sempre o mesmo ângulo, sacou? Uhum. Então eu acho que era isso que ele queria que tu mostrasse. Que é 45 graus, tá bom? Eu acho. Agora Ah, vamos ver o outro ali que já não é tão claro. É que tu escreveu uns ângulos que eu acho que não tá certo o que você fez aqui, tá? mas Esse foi o meu 150. professor que passou. Ah, tá bem. Não sei o contexto que ele fez, então. Eu acho que ele tá falando o seguinte aqui, olha só. Quais que são... Ah, saquei. Agora entendi. Agora entendi. Agora eu entendi. Aqui tá tão bonitinho que eu pensei que fosse coisa do livro mesmo. Agora eu entendi. Olha só, por que é 120 aqui? Vamos ver se tu vai sacar a ideia. 60 graus, certo? Uhum. Significa que aqui é 60 graus. Concorda comigo, Maria? Sim. Maravilha. Então, de novo, por simetria, olha só, Maria. Ali também é 60, né? Tal qual na figura anterior, que os ângulos eram iguais, ó, tá vendo? Uhum. Então também é 60 aqui e 60 aqui. E daí, olha só que legal. Isso aqui é 180, ou seja, tu tem 180 aqui, mas tu voltou 60. Voltar é diminuir, não é mesmo? Sim. Porque, pô, aqui é 180, aqui é 90, então tu tá diminuindo 60. E 180 menos 60 é 120, entendeu agora por que é 120 aí? Uhum. Certo? Pela mesma lógica aqui embaixo, nós também temos a mesma coisa, porque, de novo, aqui também é 60, aqui também é 60. Então, é só tu pensar de novo, né? Poxa, 180 mais 60, 240. Mas por que vira mais? Porque agora a gente está indo para cá. Sentido anti-horário, lembra? Ué, mas no de cima também, não é? Não, mas a gente estava voltando aqui. Aqui eu fui pro horário. Aqui eu tô indo pro anti-horário. Sentidos opostos. Lembra que eu falei que no horário diminui e no anti-horário você soma? Eu falei isso no começo da aula, né? Mas tu não precisa pensar nisso. Essa questão às vezes deixa a gente meio confuso. É só tu pensar que é 0, 90, 180, 270, 360. Ou seja, vai crescendo desse jeito. Mas no caso do 300, não é? Aham, o que tem 300 aqui no conto? Acho que travou aí de novo sua internet. No caso do 300, não adiciona 60. É verdade, mas se você olhar aqui o 270, o ângulo que está aqui do 270, o 300 não é 60. Quanto que é esse ângulo aqui? 30. Pronto. Daí foi 270 mais 30. E outra, você está pensando a coisa daqui para cá. Mas eu, quando eu ia te falar, eu ia falar do contrário aqui, ó, de 360 para baixo, entendeu? O sentido horário. Então, tu teria que subtrair 60 e dar a mesma, dar o mesmo 300. Concorda comigo? Sim. Maravilha. Eu acho que você pegou a ideia, meu amiguinho. Vamos continuando aqui. Diga. Como eu vou saber? Então é sempre o númerozinho que tá no canto? Eu não recomendaria você pensar como sempre isso, sempre aquilo. Você vai ter que entender o problema. Né? Porque, por exemplo, ele pode estar te dando uma situação completamente distinta. Completamente distinta. Por exemplo, vamos pegar aqui o ângulo de 70. Vamos dizer aqui, ele fala que aqui é 70. Daí ele quer esse cara aqui. A gente sabe que esse ângulo é 70 graus.
Como é que eu vou descobrir qual é esse cara aqui, então? Esse ângulo azul. Como é que eu faço? Eu vou ter que pensar alguma coisa relacionada com simetria, certo? Se aqui é 70, aqui também vai ser 70, concorda comigo? Eu quero Sim, dizer, esse ângulo aqui é 70, da mesma forma que esse aqui é 70. Daí tu pensa a forma que for melhor para ti. Poxa, eu sei que aqui é 180. 180 menos 70, qual vai ser o ângulo azul então? 110. 110, exatamente. Ou você pode pensar o seguinte, poxa, aqui tem 70, certo? Então significa que, como aqui é 90 graus, olha só, sumiu o negócio aqui. Olha só. Veja, aqui nós temos o nosso 70. Por simetria, aqui também é 70. Muito bem. Vamos aos poucos. Porque tu pode pensar de várias formas. Tu vai usar aquela que for melhor para ti, que tu melhor se adaptar, ok? Tu sabe que isso tudo é 90 graus, certo? Sim, Então, quanto é que mede só esse pedacinho aqui? Esse aqui é 70, isso aqui tudo é 90. Quanto que mede esse pedacinho? Quanto que sobrou para esse pedacinho? é 20. 20, perfeito. Então, pela mesma lógica, por simetria, apesar do meu desenho estar muito feio, tá? Aqui também é 20, tá? Também é 20. Uhum. Quanto que é 90 mais 20? 110. Sacou? Então tu pode pensar de várias formas distintas. Eu não sei qual vai ser a melhor forma para você ver na hora da prova. Não tem um jeito decorado. Mas eu não entendi muito bem ainda o negócio do anti-horário. Porque, ó, você fez o 60 com 180, né? Foi 60 menos 180 menos 60. E tá anti-horário, né? Aí é menos, não é? Sim. Mas ó, se o negócio de anti-horário tá te confundindo, não se preocupe. Tu tem que saber é que os números aumentam nesse sentido que eu estou desenhando. Né? Então tu não espera que um ângulo aqui embaixo, veja comigo, ó, tu não espera que um ângulo nessa região ele seja menor que 180, certo? Aqui Sim. onde eu acabei de pintar. É só isso que tu precisa pensar. Não precisa lembrar, no anti-horário cresce e no horário diminui, no anti-horário fica positivo e no anti-horário negativo. É só tu pensar, poxa, meu ângulo tá aqui, ó. Esse cara tá aqui. Ele não pode ser um valor menor que 180, ele é maior que 180. Quanto maior? 60. Daí é só você fazer a soma. 180 mais 60, 240. Entendeu? Sim. Agora, se tu quiser decorar, não. Eu recomendo que você olhe bastante para esse círculo aqui, porque você sempre vai ver ele aumentando no sentido anti-horário. Os números aumentam no sentido anti-horário, certo? Começam no zero e vão aumentando. Né? Agora, dá para usar uma outra coisa? Claro, dá para usar outra coisa. Por exemplo, eu quero esse ângulo aqui, professor. Eu sei que aqui vai fechar 360 graus o meu giro. Eu sei que aqui mede 60. Se ele tá para cá, veja, eu sei que tu concorda comigo, Maria, que esse cara aqui vai ter que ter um valor menor que 360, certo? Uhum. Maior que 270 e menor que 360, concorda comigo? Sim. Pronto. Então você olha para o ângulo aqui, que a gente já deduziu, né? E faz a subtração. É o 360 menos esse 60, então tem que ser 300. Simplesmente isso. Beleza? Sim. Esse assunto aí é bem confuso, para falar a verdade. Então não é uma coisa que tu vai pegar bem se tu não fizer muito exercício, tá? Tem que fazer bastante exercício. Até acho interessante que você não só faça exercícios, como os refaça. Por exemplo, eu vou te enviar isso aqui, olha só. E você pode refazer esse exercício. Entendeu? Tudo que a gente fez hoje é importante que tu refaça. Entendi. Para fixar, em vez de tu tentar ficar fazendo exercícios e ficar inventando coisa. Tipo naquele que tu falou, eu fiz de um jeito, mas da outra vez já não funcionou direito. Pega o exercício feito e refaz, entendeu?
Uhum, Depois que você se sentir bem segura, você pode fazer sozinha. Beleza? entendi. Show de bola. Então é isso aí, não se preocupe. As coisas elas andam meio assim mesmo. Esses assuntos são bem para confundir. Não se preocupe. Ainda mais que o professor usando umas palavras difíceis, aí complica, né? Não ensinando vocês a trocar nem o grau da calculadora. Esses professores são tensos. Também, né? Quantos colegas tem na turma? Uns 40? Quanto do quê? Quantos alunos tem na tua sala? Tem 42. É bastante gente para um professor sozinho, né? Sim. Pode crer. Então você sabe a sua missão para amanhã, certo, Maria? Eu quero que você tente fazer o máximo de exercícios das matérias que a gente não viu hoje. Né? Nós vimos bastante coisa, mas ainda tem umas que a gente não viu. E me traga dúvidas das coisas que você tentou fazer e não conseguiu, beleza? Tá bom. Bata as fotos e me manda logo que as dúvidas surgirem, tá bom? Ok. Então tá bom. Tchau, tchau. Valeu. Até amanhã. Tchau, até.